Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal. Bom, rapaziada, resultado ruim em termos de campeonato, em termos de desempenho, em termos de confronto. Um resultado aí que impediu que a gente pudesse disparar na liderança, né? Agora a diferença aumentou para um ponto, mas é um pouco significativo, né? Porque se o Flamengo vencer o Sport, ultrapassa a gente. E aí a gente vai ter que vencer a Juventude para poder manter essa diferença mínima, né? Se a gente vencesse o jogo, a gente teria uma vantagem enorme, né? Já que 3 pontos de diferença, mais 2 vitórias a mais. Então, assim, ficaria muito tranquilo na liderança. Mas, enfim, perdemos essa possibilidade. E pelo que foi o jogo e pela fala da dona coletiva, eu acho que o time não jogou bem por estar ligado, por estar concentrado no jogo de quinta-feira contra a LDU, tá? E esse jogo contra o Cruzeiro, ele dá pra você pegar alguns ensinamentos dele, tá? Alguns ensinamentos básicos desse jogo do Cruzeiro para aplicar no jogo contra a LDU. Primeiro, fatores bons e fatores ruins. Fator bom é que acredito eu, tá? Mas se vier de outro modo, eu não vou me surpreender, que a LDU ela vai vir para amarrar jogo, para se defender, ela vai vir recuada, ela vai dar a bola pro Palmeiras, tá? Assim como fez com o São Paulo. São Paulo teve diversas chances para poder se classificar, até abrir o placar e não aproveitou, tomou um gol de contra-ataque. E eu acho que a LDU vai aplicar a mesma coisa com o Palmeiras, tá? Porque ela fez isso com o São Paulo, com 2 gols de vantagem no agregado, antes de vir para São Paulo. Imagine com 3, tá? Então, assim, na minha opinião, eu acho que a LDU ela vai vir retrancada, diferentemente do Cruzeiro, que queria a bola, que pressionava o Palmeiras, que tentava ali anular o meio campo do Palmeiras, que foi o que aconteceu ontem, tá? Então, eu acho que a LDU não vai fazer isso. E outra coisa, rapaziada, outra coisa que eu vou ressaltar aqui é que o Palmeiras ele tem que ter inteligência emocional, a mesma inteligência que o Andreas teve. Então, o Andreas Pereira ele sempre afastava ali os jogadores perto do juiz para que não amarrasse o jogo, para que o jogo não ficasse picotado, para o jogo não ficasse na catimba, né? Porque o juiz ele picotou o jogo o tempo todo. Tá? E já eu falo do lance da possível expulsão do Gomes, tá? E também do gol aí que o Sousa fez. Mas o Palmeiras ele tem que ter inteligência emocional, tá? Isso o Andreas ele fez certinho ontem, tá? Os jogadores iam para cima do juiz, tentavam conversar alguma coisa e tal, e o Andreas afastava, né? Ali dando a entender que queria jogo, né? Que queria pressa, até porque o Palmeiras ele precisava vencer o jogo para disparar na liderança. Eu acho que o Palmeiras ele tem que ter essa inteligência, porque o jogo de quinta-feira vai ser isso, vai ser catimba, vai ser um jogo picotado, vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito difícil. E a arbitragem sul-americana ela permite isso, principalmente o senhor Vilmar Roldan, que será o árbitro da partida de quinta-feira. Tá? Então, assim, o Palmeiras ele tem que ter inteligência emocional e tem que partir para cima da LDU. Tá? Ele tem que saber jogar bola, tem que colocar a bola nos pés e partir para cima da LDU. Porque essa LDU aqui no Brasil não é lá essas coisas, acredito eu. Tá? Claro, pegou um Botafogo que teve alguma ineficiência de ataque e acabou tomando um gol ali com 1 minuto de jogo, na LDU. E aí o São Paulo também, né, perdeu um caminhão de gols. Tá? Então eu acho que com o Palmeiras será diferente. Agora falando do jogo em si.
que foi ontem. Um jogo ruim, tá? Não só pelo Palmeiras, mas pela parte do Cruzeiro também. Um jogo muito picotado, um jogo muito desacelerado, um jogo péssimo para se ver futebol. Um jogo bem retruncado, um jogo bem amarrado. Tanto que o resultado foi 0-0, tá? E o que me irritou mais foi o Palmeiras tentando fazer ligações diretas o tempo todo, tá? O Cruzeiro entendeu bem isso, o Cruzeiro sabia bem o que o Palmeiras iria fazer, e o Palmeiras se tornou previsível aos olhos do Cruzeiro e simplesmente anulou o nosso ataque, tá? Depois da expulsão tivemos aí algumas chances e tal, mas nada mais disso, tá? Tivemos chances até de tomar um gol com um a mais, né? Mas o Carlos Miguel salvou. Agora eu vou falar aqui do lance da expulsão do Gomes, tá? Depois eu vou falar do Carlos Miguel, do quanto ele é importante pelo time, do quanto ele está sendo importante para o time nesse período em que o Everton está fora. Mas primeiro eu vou falar sobre esse lance do Gomes. Cara, eu não achei para expulsão. E não é clubismo. Não é clubismo. É praticamente, não estou falando que é parecido, tá? Mas é praticamente o mesmo contexto do lance do Andreas Pereira no jogador do São Paulo, no clássico do Choque Rei. Ele vai lá, toca a bola e depois pega ali no tornozelo do adversário. Tá? Para mim o amarelo sai de bom tamanho. E não é clubismo, tá? Não é clubismo. Claro, a mídia terraplanista vai falar que esse campeonato está manchado, que o campeonato já está decidido, que a CBF ela é verde e que o Palmeiras irá ganhar esse campeonato através da roubaria e que agora já está atualizado, são 16 pontos conquistados em cima de erros de arbitragem, tá? Não caiam nessa falácia, tá? Inclusive aí eu concordo até com o que muitos palmeirenses falam, né? Inclusive eu estava vendo ali o Boca, né? Que tem um canal excepcional aqui, e ele falando, né? Dando a opinião dele, dizendo que o Flamengo está fazendo, a mídia flamenguista está fazendo alguns times de marionete, tá? Cruzeiro e São Paulo de marionete, e eu concordo super com ele, tá? Eu concordo com ele, porque, cara, o que a mídia flamenguista ela tem de poder não está escrito, tá? Vamos pegar lance a lance, tá? Vamos comparar um lance com o outro. O pisão do Eric Pulgar em cima do Maurício. Quem tá falando desse lance agora? Rapaziada? Ninguém tá falando, ó. Lavar as mãos. Maurício já caído. O Eric Pulgar na maldade. Foi lá e pisou no pé do Maurício. Tá? E ninguém fala nada disso. Ninguém fala sobre isso. Porque o Pulgar é jogador do Flamengo. Tá? Muito pelo contrário, fala-se, é uma vingança, o Ramon Baixagal não está em campo, né? Por isso que o Palmeiras não ganhou. Ninguém fala nisso. Ninguém fala sobre esse lance. Mas passaram a semana inteira falando do lance do Andreas Pereira em cima do jogador de São Paulo, né? Que ele toca a bola primeiro, depois ele pega o tornozelo do jogador de São Paulo. Amarelo aplicado corretíssimo. E ficaram falando sobre isso a semana toda, como se isso fosse um crime. E agora estão falando aí sobre esse lance do Gomes em cima do Caio Jorge, se eu não me engano, e de que o Palmeiras ele está sendo beneficiado, que o campeonato já está decidido, que é para o Palmeiras, né? E você pega ali mais coisas e vai comparando, você vê que o Ramon Baixabel ele foi afastado depois daquele jogo contra o São Paulo, depois das polêmicas do jogo contra o São Paulo. O Wilton Pereira não. O Wilton Pereira que poderia ter dado um pênalti logo no início do jogo em cima do Gomes, né? Jorginho em cima do Gomes, não deu. E o vermelho pro Pulgar, as faltas que aconteceram antes de um pênalti em cima do Pedro. E o Wilton Pereira não foi afastado. Então como é que você vem falar que a CBF é verde? Eu acho que isso aí é muita hipocrisia, tá? Muita hipocrisia da parte do terraplanismo. E sim,
tá? A mídia flamenguista está fazendo Cruzeiro e São Paulo de marionete, sim, porque estão acreditando em narrativas inventadas da mídia flamenguista, tá? Então, na minha visão, na minha opinião, esse lance aí não era para expulsão. E aí veio o lance do gol do Sousa e tal, que no primeiro momento eu achei que a bola estava na posse do Cássio, mas é um lance bem discutível, tá? Mas de acordo com a regra, se a bola estiver na grama e a mão do goleiro estiver em cima, já está na posse dele. Um negócio é que tem uma câmera atrás que mostra que a bola, que quando o Cássio toca a bola, toca a mão na bola, né? A bola, mesmo com o solo, a bola ela gira, né? Então se ela gira ali, acredito eu, que não está totalmente na posse dele, tá? Então assim, é um gol bem discutível, um gol bem discutível mesmo, tá? E pelo fato dela estar girando, talvez aí o gol poderia ter sido validado, mas eu não acho absurdo não ter validado esse gol não, tá? Mas é muita hipocrisia da mídia, é muita hipocrisia da mídia, é muita hipocrisia, é muita falácia, né? Não, eles não querem aceitar que o Flamengo não está fazendo a sua parte, tá? Poderia ter muito bem ter feito a sua parte contra o Fortaleza. O Fortaleza é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, vice-lanterna. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas o Fortaleza ele é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Vocês conseguiram perder Fortaleza. E agora quer vir colocar a culpa na arbitragem. Não, é a arbitragem que está prejudicando o Flamengo. A arbitragem está beneficiando o Palmeiras. Esse campeonato já está manchado. É muita hipocrisia, né? E agora eu vou falar sobre o Carlos Miguel. Muitos se falaram do Carlos Miguel, o Carlos Miguel é o goleiro milkshake, né? O goleiro vitamina, bateu, tomou. Cara, eu sempre defendi aqui o Carlos Miguel e eu falei pra vocês, se tem algo que vocês têm que culpar, é a defesa do Palmeiras. Que antes do jogo contra o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, tomou 10 gols. Tá? Então a culpa não é do Carlos Miguel, a culpa é da defesa palmeirense que estava ruim. Tá? Então se ontem teve pontos a criticar, que foi o nosso meio campo que não engrenou, que foi ligação direta o tempo todo, que foi o nosso ataque que não produziu, temos outro ponto a ser considerado, a ser elogiado, que é a nossa defesa. Nossa defesa não tomou gol ontem. Graças a quem? Claro, há um sistema tático, né, do Palmeiras que impediu alguns gols ali do Cruzeiro, não deixou o Cruzeiro produzir e tal, até porque o jogo foi muito picotado, foi muito abarrado pelo árbitro, mas também muito mais pelo Carlos Miguel, que fez espetaculares defesas espetaculares o Carlos Miguel fez, né? Principalmente aquela última ali foi sensacional, né? Claro, foi meio sem querer, mas também sem querer também a defesa, né? O cara chuta, ele tava ali na posição correta, né? Na hora certa, a bola bate no pé do Carlos Miguel e faz uma defesaça. Cara, já pensou se o Palmeiras toma um gol ali com um a mais, rapaziada? Olha a vergonha que ia ser. Seria uma vergonha descomunal, uma vergonha incrível. É uma coisa que eu nunca presenciei no Palmeiras, tá? Ser com um a mais e tomar o gol. E o Carlos Miguel fez uma boa defesa e garantiu 0-0, baliza 0 para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras não tomou gol. E aí isso pode levar também de lição para o jogo quinta-feira, já que a gente não pode tomar gol se a gente quiser classificar. Mas aí o Palmeiras acabou aí não sendo vazado. Empatamos. O que o Abel falou na coletiva me motivou demais. O que o Abel falou na coletiva eu fiquei impressionado, né? Que ele falou que... na verdade eu esqueci a frase dele, mas ele falou mais ou menos assim, que na quinta-feira teremos uma noite mágica, né? Que a gente tem que estar presente no estádio, que a gente tem que estar apoiando no estádio. E, cara, eu concordo completamente com ele, tá? É hora da gente se unir. O que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro fica para trás. O que aconteceu no jogo lá em Quito fica para trás, tá? Eu acho que o Palmeiras vai com uma postura diferente, vai mais focado, tá? Como falei no início desse vídeo, se o Palmeiras jogou a bolinha que jogou ontem, eu acredito que foi por causa do foco na quinta-feira, tá? Então eu acho que quinta-feira o Palmeiras pode fazer um bom jogo. Eu acredito sim na virada, acredito sim. É possível sim
e não dá para duvidar nesse Palmeiras. É algo difícil? É, temos que estar cientes disso. Mas é aquele negócio, né? Como diz o Rogério Rugan, o futebol é a arte do possível. Estaremos aí quinta-feira torcendo pelo Palmeiras. Enquanto a quinta-feira não chega, a gente vai atualizando vocês, fazendo atualização de momento aí sobre o Palmeiras. Tamo junto, rapaziada. Valeu e fui. Bom início de semana para vocês.